Ele é baterista de uma banda de metal, já abriu show do Angra e de outras grandes bandas pelo Brasil, é host de um dos maiores podcasts do Brasil sobre vendas, corredor e um dos criadores de um método que treina e transforma os vendedores em super vendedores. Acho que você já deve ter uma ideia de quem estamos falando, mas antes disso, eu sou o Júlio Paulino, cofundador do Agenda. E eu sou o Gustavo Gomes, líder de vendas do Agenda. E esse é o Fora do Forecast, o podcast do Agenda sobre as histórias que os vendedores não contam. Chega de suspense. Nesse episódio do Fora do Forecast, a gente conversou com Daniel Mestre, host do Papo de Vendedor e um dos criadores do método Super Vendedores. Enquanto o podcast não começa, aproveita para dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal do Agenda. E se você quiser fazer parte dos bastidores de vendas no Brasil, junte-se à comunidade do Fora do Forecast no WhatsApp. O QR Code está na tela. Pegue o seu café ou o que você quiser e relaxe e venha escutar boas histórias. E aí, passou esses 10 meses, você voltou pro Brasil. Aí voltei pra cá. Aí você voltou, continuou o colégio aqui normal. Normal. E aí você estudava em Sorocaba. Sempre foi de Sorocaba? Sempre Sorocaba. Em que momento que você ingressou assim no mercado, em vendas? Conta um pouco. Cara, eu comecei a trabalhar com vendas, vendendo evento, cara. Eu tinha uma banda, né? A gente não... A Dream Wild? Não, era uma banda lá das antigas aí. É a banda que eu tinha quando era pivete, né? E, cara, como era banda de metal, né? Não tinha muito lugar pra gente tocar. Então, ou você faz o próprio evento ali e vende os ingressinhos, chama a galera, né? Ou você não vai ter onde tocar, né? Então, eu comecei a fechar um bar que a gente ia, né? Que tocava rock and roll, assim. E aí eu conversei com o dono lá, ele falou, cara, se você quiser fazer um evento de sexta-feira aqui, arrumar as bandas e tal, e chamar a gente, você fica com um X% da entrada, né? E aí a gente começou a fazer né, convidar as outras bandas que a gente queria ver, né? A gente tinha a oportunidade de tocar, só que daí tinha que, cara, vender os ingressos, né? E assim que eu comecei a trabalhar com vendas mesmo. Quantos anos você tinha? Cara, uns 15, 16. E na banda, qual era a sua função? Baterista. Baterista. Eu comecei a trabalhar... de metal é pesado o negócio, hein? Eu comecei a trabalhar como professor de bateria, cara, com 15 anos. Comecei a dar aula de bateria, que logo depois que eu voltei da Alemanha com 11, eu comecei a aprender bateria. Entrei na aula de bateria, estudava bastante e tal, gostava, né? Não tinha... outros afazeres ali, com né, 11, 12 anos, cara, eu ficava tocando, ficava estudando ali e tal. E com 15 anos eu comecei a ter os meus primeiros alunos ali, né? Então eu já ganhava um dinheirinho dando aula, já fazia alguns eventos de vez em quando para poder tocar e tal. Cara, isso quem é vendedor se vira, né? Tipo, já tem meio que no sangue, assim, desde de pequeno, se virar desde pequeno, alguma desde coisinha sempre. ali já sai. Alguma coisa já vai... E você toca ainda? Eu toco ainda, cara. Tem uma banda, chama Dream Wild. Qual que vai ser o próximo show? Cara, a gente não tá com show marcado agora, mas a gente faz alguns shows, né, por ano aí. A banda é autoral, né? Então a gente toca as músicas próprias, lançamos um CD no ano passado. Pô, que massa. A banda tem 30 anos, eu entrei faz uns 10, eu acho. Acho que foi 2014, 2013, acho que eu entrei. E, cara, eu nunca parei de tocar, na verdade. Eu sempre me mantive minimamente ativo, né? Lógico que lá atrás, com 19 anos, você tem a disponibilidade de ensaiar toda semana, né? Você consegue ter uma dedicação maior ali. Hoje, cara, todo mundo da banda tem o seu trampo, tem as coisas. A gente ensaia pouco e a gente faz alguns shows por ano aí. Mas cara, é extremamente legal isso, porque é uma coisa que mantém você perto de quem você era lá atrás, né? Então, poxa,
quando eu era pivete, eu queria ser músico profissional, queria fazer show com as bandas grandes e tudo mais. Você comentou que você queria, seu sonho era abrir um show do Angra, né? Isso, cara, porra, era fanático pelo Angra lá quando eu era moleque e tal. E, cara, o Angra vinha pra região ali, a gente ficava ligando, pô, deixa a gente abrir e tal, as pessoas não atendiam a gente, queria cobrar uma puta grana pra gente abrir e tal, nunca deu certo. Né? E daí depois de puta tempão, né, a gente recebeu o convite pela Dream Wild, né, que é uma banda que, pô, faz 20 e poucos anos de estrada e tal, já é reconhecida no cenário underground lá, e os caras falam, pô, o Angra vai vir aí, precisamos de uma banda de Sorocaba que traga gente pra ajudar ali e tal. E, cara, já toquei umas 2, 3 vezes com o Angra, com o André Matos. Caraca, todas as bandas grandes aqui do Brasil que eu gostava e eu pensava em abrir. Rolou depois de um tempão, né? Quando... A abertura desse episódio aqui vai ser com o heavy metal do Daniel tocando bateria. Pode colocar. Tem que ser. Né? E isso, cara, gira umas chaves, né? Porque por mais que quando a gente, né, hoje em dia, com o volume de trampo que a gente tem e tal, muitas vezes você fala assim, caramba, bicho, vai ter que parar, ensaiar, fazer esse monte de coisa para poder abrir o show e tal. Quase que se torna um problema, sabe? E é legal porque se você olha para trás e fala assim, porra, mas e o Daniel de 19 anos, se tivesse essa oportunidade, ele iria aproveitar de outra forma, né? Então, poxa, tem uma oportunidade agora, por mais que não seja tão conveniente, né, de realizar um sonho que eu tinha 10 anos atrás. Entende? Eu acho que isso às vezes é bom, né, cara? A gente, tipo, dar uma espraiada, sair do mindset profissional e ir pro mindset de hobby, de aproveitar, porque às vezes a gente fica preso no profissional e não consegue aproveitar outros âmbitos da vida, né? Então, igual isso que você falou. Pô, como é que seria o Daniel? Como que o Daniel de 19 anos iria encarar essa oportunidade, né? Então... E a gente vai perdendo esse lado de criança enquanto a gente vai crescendo, né? E, cara, isso é... E você ainda vende o seu show? Não. Hoje eu não me envolvo tão mais nessa parte, né? A gente tem uma galera que ajuda a gente com agendamento de shows e tal. Aí você vai lá e dá consultoria pra eles. Ó, gente, não é assim, pô. Tenho experiência. Com 15 anos eu vendia o negócio. Não, mas eu fazia de forma muito amadora, né? Eu fazia isso de forma muito amadora. Mas, cara, é importante mesmo você ter hobbies, né? Que façam sentido, né? E... Cara, o lance da música, né, é um hobby, mas também é uma arte, né? Por mais que as pessoas, algumas não considerem baterista de heavy metal um artista, né? Mas né? Gente. Ó, o Eloy aí, ó, o Eloy lá no Slipknot, levando o nosso Brasil pro mundo. Exatamente. Né? E é uma atividade que, cara, ele dá uma... você tem ali aquela descarga de energia, de verdade. Eu acho que aprendi muito também a jogar em grupo, né? Tipo, não só jogar, mas trabalhar em grupo, né? Porque eu cheguei a tocar em banda e, cara, você tem que ficar atento à linguagem corporal, sabe? Do outro né, membro da banda, para entender como que ele vai encaixar determinado, sabe? O ritmo também, como é que tá, para você não perder. E às vezes só com um olhar assim, você já sabe, né? Você já pode... Eu tenho banda desde, sei lá, cara, 14, 15 anos, quando eu comecei meus amigos também começaram a tocar, eu já comecei a tocar em banda. Legal. Sempre fui para um caminho de, por mais simplinha que era a banda, mais iniciante, a gente sempre fazia música própria, para não ficar tocando só cover, né? E, cara, a quantidade de coisa que eu desenvolvi de competência que a gente usa hoje na vida profissional, né? E na hora que a gente vai fazer recrutamento de seleção e tal, você fala assim, pô, essas pessoas não desenvolveram isso, né? Então, poxa, desde você lidar com um público, né? Pô, subir num palco e tudo mais, lidar com erro, com frustração, com adversidade, né? Pô, tem lugar que a gente vai tocar, os lugares que tem show de heavy metal não tem as melhores estruturas, né? Tem lugar que você vai tocar que você não se ouve direito, né? Bagunça, barulho, as condições não são as ideais. No ensaio você consegue fazer muito melhor. Você toca de forma mecânica, você acaba tocando de forma mecânica porque você não está se ouvindo, né? Conta alguma história assim, já teve alguma situação que vocês foram apresentar e aí o lugar não era tão apropriado? Cara, um monte de vezes. A maior parte das vezes você tem situações mais difíceis na hora de performar,
do que quando você está ensaiando. No ensaio é tudo totalmente controlado. Cenário perfeito. Cenário perfeito. Só não tem o público, né, que dá uma energia super legal. Sim. Mas se você for parar para pensar, né, você saber lidar com uma audiência, né, você perder a vergonha de subir lá e fazer alguma coisa. Tem um monte de criançada hoje, cara, que não consegue falar em público, fazer uma apresentação, né, o que você falou de aprender a trabalhar em equipe. Gestão de ego, cara, são 5 caras, né? Cada um especialista no seu próprio instrumento, né? Às vezes as pessoas querem ir por um caminho, o outro quer ir por outro. Eu passei por várias bandas, né, ao longo da minha história ali, e teve várias que acabaram porque era briga, por exemplo. Né? Uma pessoa queria fazer um negócio de um jeito, a outra pessoa queria fazer de outro jeito, né? Não consegue entrar em acordo, né? E às vezes isso leva ou a saída de um membro, né? Ou a banda meio que desandar. Né? Então todas essas coisas, né? São competências que a gente desenvolve, né? E aí quando você vai para metal ainda tem a parte técnica, né? É bem diferente do que tocar música popular, as coisas que a maior parte das pessoas ouve, é muito mais difícil de executar. Então você tem que ensaiar sozinho, depois você tem que ensaiar junto com a banda, acertar tudo, né? E são competências de disciplina, de estudar, que, de novo, é coisa que ajuda bastante na vida adulta depois. Tem uma coisa só que relacionada à banda também, que você falou que passou por situação adversa. Já aconteceu, porque eu não toco nada. Eu só arranho, mas nunca cheguei nem perto de uma banda. Só campainha, só. Mas um medo que eu teria, tá? Ainda mais vocês que vão abrir para uma banda X. Geralmente a pessoa que tá lá quer assistir a banda X. Já aconteceu, ainda mais para metal, que eu sei que é um público bem exigente. De vocês chegarem e o público, tipo, vaiar, o público não gostar. Já aconteceu esse tipo de situação? Cara, não, acho que não tão extremo assim, né? Já teve ocasiões que a gente foi tocar em lugares que a maior parte da galera não era mais rock and roll, não era tão metal, então a galera não curtia tanto, né? Ficava pouca gente ali na frente e tal, mas a gente lida bem com isso. Mas já aconteceu também da gente ir tocar. Eu tinha uma banda que era mais voltada para progressivo, então não era tão pesado assim. Né? O Dream Wild que eu tô hoje é mais tradicional, assim, Iron Maiden, Judas Priest, assim, metal bem tradicional. Essa outra era um metal mais progressivo, então era mais difícil, tinha umas coisas mais limpas, tinham solos mais elaborados e tal. E a gente foi tocar em um evento de metal extremo. Né, da galera de death mesmo, né? Você olhava pra vocês e falava, emo? E, não era assim, mas a galera, tipo, ficava lá de braço cruzado, não curtia, ficava de braço cruzado e cara feia ali, meio que esperando alguém errar, né? E aí a gente tem algumas músicas ali de cover mesmo, que às vezes a gente coloca... E aí a gente toca algumas bem complicadas, né? E aí a galera começa a falar assim, não, beleza, esses caras sabem. Eu acho que isso também é uma habilidade, né? Porque vocês iam sentindo o público e aí vocês falavam, não, deixa eu mudar, então, encaixar essa música aqui que pode mais ressoar um pouco mais com o público, né? Com a audiência. Fazer um ajuste de pitch, né? Fazer um ajuste de apresentação ali. Mas a gente tava num ambiente que não é o nosso público. Sim. Eu falei isso porque aconteceu recentemente agora, no evento do Slipknot. Teve uma banda, acho que é Baby Metal, alguma coisa assim, que aí tem uma galera lá que ficou só aqui, ó, braço cruzado, e uma banda grande, né? Por isso que eu imaginei que, pô, uma banda menor abrindo para uma banda maior, a tendência disso acontecer é relativamente grande, principalmente para esse público que é mais específico, né? E aí, cara, depois que você... Isso daí que você falou que você dava aula de bateria era com 15 anos. E aí, sua primeira experiência profissional, qual que foi? Cara, eu comecei depois, eu trabalhei com distribuição de pneu. A gente importava, né, e revendia para centro automotivo. Então, era uma venda B2B ali, falando de área comercial mais... Né, CLT, assim, foi isso daí, né? Trabalhei com distribuição de pneu, a gente colocou uma marca de pneu
importada nova no Brasil, né? Então era uma marca que não existia, a gente fez toda a abertura de mercado para essa marca. Eu comecei como vendedor ali, fui até supervisor, aí o dólar subiu, né? Aconteceu algumas coisas ali, reeleição da Dilma, né? Eu não lembro o ano certinho, que eu sou ruim de ano, mas o dólar começou a ficar difícil para trabalhar quando estava R$2 o dólar. Imagina quem está importando pneu agora, hein? Então eu fiquei ali, acho que foram uns 3, 4 anos. Acho que foi de 2008 até 2011, mais ou menos. E daí eu migrei para uma consultoria. E foi algo que você almejava quando criança? O que você queria ser quando você... Cara, acho que eu sempre fui meio vendedor, cara. Quando eu era pequeno, também ia ajudar meu primo numa avicultura do meu tio, a gente ficava atendendo o cliente ali. Eu tenho esse lado comercial e sociável bem desenvolvido. Né? Não me via... Eu tinha essa parte de música, né? Que eu já fui... Foi meu principal ganha-pão durante um tempo, né? Mas fiz faculdade de administração já viradão para marketing e vendas, cara. Legal. E você vendia pneu, seu foco era borracharias? Era centro automotivo, cara. É um pouquinho mais arrumado do que a borracharia, né? E aí fazia, cara, porta a porta, venda pelo telefone e tal. Raiz total. Raiz total. E na época não tinha Google Maps, não tinha nada. Você ia para outra cidade, parava no posto Ipiranga, perguntava a principal avenida ali onde que tinha as oficinas e fazia PAP. Cara, assim, uma dúvida que eu tenho, acho que uma galera da nova geração que é mais... certinha, né? Que usa ferramentas e tal. O que você usava? Porque... Bom, você ia PAP, você não tinha Google. Você usava alguma ferramenta para fazer gestão disso? Como que caderninho, planilha? Excel, caderninho e Nextel, cara. Nextel, Skype. Caraca. Skype ainda usam, né? Porque MSN... Acho que era mais antigo e era Não, tinha na mesma época. Eu tinha alguns clientes que ficavam no MSN e alguns clientes que ficavam no Skype, cara. Nossa. E Nextel o dia inteiro, aquele barulhinho que acordava você de noite até. Teve algum perrengue que você passou, tipo, indo viajar para visitar algum cliente, alguma coisa, tipo, o pneu furou? Cara, assim? Nessa época dos pneus, não, mas esses últimos anos, sim. Poxa, mas aí seria engraçado, né? Você vai lá vender pneu e fala, meu pneu furou, cara. Sacanagem. Era legal falar, meu pneu entrou um prego, mas eu cheguei aqui a tempo porque o meu pneu era o melhor pneu. Você falou que recentemente você passou por perrengue. Recentemente eu perdi um voo para fazer uma palestra em Minas Gerais, cara. Eu tinha uma palestra no meião de Minas Gerais, não era nem Belo Horizonte. Eu perdi o voo e, tentamos ver com a empresa ali o que dava para fazer, se tinha mais algum voo que dava para pegar e tal. Não tinha muita alternativa, cara. Eu botei no Waze ali, falei, cara, dá 10 horas. Né? A palestra era no dia seguinte, então era de boa, né? Vamos aí, não vou perder palestra, né? Mas, cara, acho que tudo que dava para dar errado nessa viagem deu. Começou perdendo o voo, né? Putz, você já fica com karma lá embaixo, né? Não, cara, de boa. Eu boto música, boto podcast. O cara é baterista, resiliente. Tinha tempo, né? Acho que eu viajei, era para chegar tipo umas 10 da noite, mais ou menos, no hotel. A palestra era logo no outro dia cedinho. Mas, cara, eu peguei tudo que você pode imaginar nessa viagem, cara. Umas estradinha mais interior de Minas ali, cara, sem iluminação. Sem iluminação. Não era terra, cara. Se fosse terra, tava bom, cara. Mas eram umas crateras que caía o carro dentro, assim. E sim, sem sinal. Sem iluminação, e você vai, Solo. Estradinha Tava sozinho? Tava sozinho. Estradinha que vai e volta na mesma ali, cara, desviando dos buracos e tal. E, cara, chegou uma hora ali, caí num buraco, abri um buraco, passava minha mão dentro do buraco no pneu, cara. Aí, cara, sem sinal para chamar seguro, né, estrada sem acostamento, encostei ali, andei mais um pouco com o pneu furado, encostei
numa entrada de uma propriedade que tinha ali, tentar tirar o pneu ali. Tive que quebrar um parafuso que não estava saindo. Nossa. Arrancar no braço ali, com a lanterninha do celular. E, cara, 3 Rottweiler rosnando nas minhas costas ali, que é só chácara, fazenda, essas coisas. Né? Eu encostei bem, o único lugar que tinha para parar o carro era numa entradinha, numa porteira ali, senão eu ia ficar no meio da rua ali. Né? Os 3 cachorros latindo igual maluco ali. Depois disso, né, cara, acho que eu perdi 1 hora e pouco ali para trocar o pneu. Depois disso ainda peguei, cara, neblina, vaca na pista, 2 vacas na pista atravessando. E aí, cara, comecei a ficar moído, cara. De ficar com ainda bem que era no próximo dia, né? Mas assim... era para eu chegar 10 da noite se fosse tudo bem. A previsão do Waze quando eu saí do aeroporto, né? Eu cheguei no hotel, era 1h30 da manhã. Putz. E aí eu tava com sono de verdade, assim, aquelas piscadas, assim, de você ter que gritar no carro pra aumentar o nível de adrenalina pra você não dormir. Você tem algum tipo de ritual ou prática, assim, que você faz? Por exemplo, antes da gente começar a gravar aqui, assim, você fez alguma coisa, algum ritual, tipo, foi no banheiro e fez... Não tenho, cara, não tenho... aqui a gente tava trocando ideia e tal, acho que quando a gente grava o Papo de Vendedor também não me preparo tão... Não tenho um ritual antes. Para palestra, às vezes, eu dou uma... Só que eu faço o oposto, cara. Ao invés de fazer essa coisa de ativação, né? Muitas vezes eu sento quieto, quase que dá uma meditada. Quase que dá uma meditada. Porque... Você medita? Não. É prática, não? Deveria mais. Pelo nível de ansiedade, eu deveria mais. Eu recomendo para os alunos, né? A gente fala bastante sobre isso nos nossos treinamentos lá nos Super Vendedores e tal, que se a gente está num nível muito grande de ansiedade, você ficar aumentando a adrenalina e o batimento cardíaco, na verdade pode piorar a situação do que melhorar, né? Então eu prefiro ficar mais interno ali, uma respirada e tal. E às vezes o que eu faço é ouvir uma musiquinha, cara. Colocar uma musiquinha que se eu tiver num estado mais preocupado, me coloca numa vibe mais legal. Uma coisa que eu aprendi quando eu fiz teatro, eu fiz 1 ano de teatro. Boa, cara. E eu sempre pensei, cara, eu tenho que controlar a minha cabeça e tipo, me colocar num estado emocional assim, positivo e etc, ficar calmo e tal. E cara, no teatro quebrou muito esse paradigma assim, essa minha forma de pensar, porque no teatro eles ensinaram muito colocar a sua cabeça no corpo. Então você prestar atenção no corpo. E às vezes é um negócio que a gente não percebe, mas por exemplo, putz, minha cabeça tá calma, mas se alguma parte do meu corpo tá tensa, eu vou ficar aqui tensa, eu não vou conseguir acalmar minha mente. E o teatro mudou esse meu mindset com relação a isso, assim, foi uma virada de chave, sabe? Por exemplo, eu sempre fiz bastante tempo de yoga, né? E, cara, um ensinamento muito forte da yoga também é o ensinamento da impermanência, né? Do fato de hoje você tá bem, você tá conseguindo fazer uma prática boa, mas não significa que amanhã você vai conseguir fazer essa mesma prática. E às vezes você faz uma prática não tão boa hoje, não significa que amanhã também não vai ser tão boa. Então, a impermanência das coisas e a aceitação dessas variações, assim, cara, te coloca também num estado emocional positivo, sabe? E é uma linha tênue, né? Porque eu sou uma pessoa ansiosa. Eu tenho algo parecido com você. Se for fazer alguma palestra, ao invés de eu ficar ativando, eu prefiro sentar, eu revejo o que eu vou fazer e fico no meu canto. Geralmente, a minha dica, não sei se é um fato isso, para pessoas mais introspectivas eu sugiro o inverso. Né? Pessoas que precisam mais desse up, vai lá na frente do espelho. Eu nunca tive esse problema, eu sempre fui uma pessoa de, mas eu preciso para desacelerar. E é essa questão do yoga de você, amanhã pode não estar tão bem, para mim é sempre uma linha muito tênue, porque você tem que saber que tá tudo bem. O meu problema é que em alguns momentos eu pensava, poxa, amanhã não vai estar tão bem, e aí isso gerava uma certa ansiedade. E aí tem que trabalhar isso. Não, tá tudo bem, amanhã não vai estar tão bem, mas depois pode ficar melhor, e aí assim por diante é normal, sabe? Você pode errar, e aquela sensação de às vezes você, poxa, não fui tão bem quanto deveria ir, sabe? Então é um negócio que às vezes sabota a gente precisa ter essa questão introspectiva e tranquilo. Eu acho que um dos ensinamentos do estoicismo, né?
que você também fala bastante sobre isso, é você focar naquilo que você tem controle. Exatamente. Né? Não ficar com a cabeça naquilo que você não tem controle, porque você não vai conseguir mudar outras coisas, você consegue mudar a si mesmo, né? Tem alguma prática que você leva para a sua rotina, para o seu dia a dia, alguma história assim que você sentiu isso muito na pele? Cara, estoicismo é um negócio que eu tenho estudado já há um bom tempo, acho que uns 7 anos aí, mais ou menos, e que, cara, mudou minha vida, cara. Então, tem muitos ensinamentos, esse daí, a dicotomia do controle, é um dos principais, né? O que diz, né? Que tem coisas que a gente tem controle, tem coisas que a gente não tem controle. Se a gente focar nas coisas que a gente não tem controle, a gente está fadado a viver uma vida de frustração e ansiedade, né? Porque se eu não tenho controle de alguma coisa, ou vou torcer para as coisas serem da forma que me privilegiaria, né? Ou vou ficar ansioso das coisas não serem da forma como eu gostaria. Nas duas a gente tem um problema, né? E aí o foco é você trabalhar no que você tem controle, né? Que é os seus pensamentos. E a gente tem controle dos nossos pensamentos, mas muitas vezes a gente fica pensando... A ansiedade é o nosso pensamento no futuro. E às vezes a gente pensa tanto e fica sendo absorvido por esses pensamentos e a gente não consegue desapegar deles, né? Fica um negócio, a gente fica ruminando aquilo. Exatamente, cara. Principalmente quando a gente está num estado emocional mais debilitado, né? Eu acho que a gente fica ruminando esses pensamentos e muitas vezes eu me pego nisso e é muito difícil, às vezes, sair desses pensamentos, né? E aí entra muita coisa, né? Porque você tem controle sobre os seus pensamentos, você tem controle sobre as suas ações e você tem controle sobre as suas reações. Aí é o principal lance, né? A gente não tem controle sobre os fatos externos, mas eu tenho controle sobre como eu reajo aos fatos externos. Né? Então, poxa, vindo para cá, peguei 2 horas de trânsito, né? Um monte de coisa. Se você fica ali, cara, nossa, mas será que vai dar tempo e não sei o que e tal, você fica nessa ansiedade, você coloca uma química dentro do seu corpo que é prejudicial. Né? E aí a chance de eu chegar aqui nervoso, preocupado, estressado, né? Se você entra nesses gatilhos de luta e fuga, né? O seu corpo te coloca num estado de sobrevivência. No estado de sobrevivência, você não pensa direito. Né? Então, é muito importante que você olhe para o que você tem controle. O que eu tinha controle? Ontem, ir no Waze, ver a rota programada, qual que é o tempo que demora, sair com meia hora de antecedência do que o Waze, com o trânsito está sugerindo, né, para chegar aqui de boa. Porque daí, por mais que alguma coisa aconteça no trânsito, e vai acontecer com 2 horas de trânsito em São Paulo, você vai tomar fechada, vai passar motoqueiro, vai acontecer um monte de coisa. Né? Só que, de novo, a forma como você reage a essas coisas também está dentro do meu controle. Eu já fui um cara que, poxa, a gente atendia logo no início logo depois que abriu a pandemia, a gente atendia um cliente em Guarulhos. E eu tinha que estar lá, tipo, 8 horas da manhã, saindo de Sorocaba. Eu tinha que sair... Atravessar São Paulo inteiro. Pelo trevo de Guarulhos ali? Não chegava a passar pelo trevo de Guarulhos, era logo na entrada. Mas, cara, de Sorocaba lá, dava quase que 3 horas, cara. Né? Por mais que eu saísse cedo, eu fazia tudo isso. Mas tudo que acontecia na estrada me deixava puto. Então, motoqueiro, né, no trânsito, não sei o quê. Cara, eu não tenho controle sobre isso. Mas eu tenho controle sobre como eu reajo. Se você entender que não adianta você ficar bravo com todos os motoqueiros que passam, porque isso vai ser prejudicial para a sua atividade quando você chegar lá, né? Você começa a mexer no que eu tenho controle. Eu não tenho como mexer no trânsito, eu não tenho como mexer no comportamento dos motoqueiros, não tenho como passar o tempo mais rápido, né? Mas eu tenho como manter a calma. Né? Então, se passou um motoqueiro, cara, deixa ele, se ele quer se matar, deixa ele se matar. Né? Daniel, E você fica dentro, no que você tem controle. Né? E era uma época que eu tava correndo pra caramba com a empresa e tal, reclamava que não tinha tempo para estudar e tal. Mas tu teria 3 horas no trânsito, cara. Você coloca um podcast, você fica estudando, você se sente que, poxa, você está se desenvolvendo. Sendo produtivo, né? De alguma forma. E quando eu chegava lá, eu estava extremamente afiado, porque eu estudei por 3 horas antes de dar um treinamento. Né? Diferente de se... Né? Aí que tá você controlar o que você tem controle.
né? Se você vem ouvindo heavy metal 3 horas no trânsito, parado, a chance de você ficar puto com as coisas que acontecem é muito maior. Né? Então, faz sentido. Eu tenho controle sobre o que eu estou ouvindo. Fala, né? de um baterista de heavy metal. Sim, mas tem um monte, né? Voltando para esse lance do heavy metal, tem um monte de metaleiro que ouve metal o dia inteiro e tem problema de falta de paciência, cara. Porque a música coloca você em estados emocionais. Sim. Né? O estado do heavy metal é um estado extremamente poderoso. Se você está no trânsito, trancado, com um monte de coisa caótica acontecendo em volta de você, a chance de você ficar com raiva é muito grande. Tanto é que eu não sei se passou a ser proibido ouvir música logo antes de participar de competições como natação, porque o Michael Phelps ele fazia isso e era um dos rituais que ele fazia antes de entrar na piscina, né? Logo antes ele tirava e ele tava ouvindo uma música que dava um pump nele. É comprovado que música ela pode melhorar a performance. Isso é comprovado. Eu até não sei que foi recentemente, essa semana que eu li algum podcast falando sobre isso, e tinha um estudo que ele testou pessoas fazendo um treino, ouvindo a música que gostava e ouvindo qualquer outra coisa. No trânsito também, eu já tive curso de direção defensiva e fala que quem tem que definir a música, ó, que doideira. Não é a pessoa que tá no canto, é o motorista. Porque o motorista ele tem que se sentir confortável, tá bem, tá focado. Então, quem define sempre é o motorista. Então, juntando essas duas coisas que não tem relação uma com a outra, mas todas dizem que a música te deixa no estado X, poxa, a música é o que guia. E Daniel, eu tentei me segurar para não fazer essa piadinha, cara, mas tá muito bom. Seu nome é Daniel Mestre, você falando sobre isso, eu imaginei o Yoda aqui agora. Não, poxa, o que vem por dentro é o mestre, de fato. Eu dei sorte com o nome, né? Tem empresa que eu chego, o pessoal fala assim, pô, ó o mestre aí, não sei o que e tal. As pessoas falam assim, pô, mas que cara mala é esse que exige? Que cara mala. Não, meu sobrenome, não posso fazer nada. Não, vai. Aí você pega o RG ali, né? Porque é isso aí mesmo. Cara, é muito bom. Já chega com uma autoridade. Daniel Mestre, cara. Eu fiquei na dúvida, confesso. Quando eu vi seu nome, eu falei, será que é Daniel Mestre mesmo? Ou ele usa isso como um nome comercial e tal? Não, é o nome mesmo. Poxa, que legal. Cara, uma coisa que eu tava vendo seu Instagram também, uma coisa que você comentou, que você mencionou, é sobre aquele ensinamento o seu ego é seu inimigo. Teve alguma situação que você, de fato, passou por isso e o seu ego foi o seu inimigo? Cara, eu acho que isso pode vir em encontro com o que muita gente sente, né? Tem até gravei uma reflexão no Papo de Vendedor sobre isso. Os nossos pensamentos, né, determinam grande parte do nosso estado emocional, né? E se você tem questionamentos sobre a sua capacidade, por exemplo, né? Isso vai te colocar em determinados estados. Então, você estava comentando ali, por exemplo, da questão de preparação antes de uma palestra e tudo mais, o tipo de pensamento que passa, e tem muita gente que tem esse lance da síndrome do impostor. Né? E esse lance da síndrome do impostor, o que é? É você nunca achar que você está bom o suficiente. Que alguém vai vir lá e vai te desmascarar, alguém vai fazer uma pergunta que você não sabe responder e não sei o quê. Né? No início da minha carreira como treinador, eu passei bastante por isso, cara. Eu falei assim, caramba, mas como que eu vou com isso de experiência que eu tenho, que eu não achava que era grande coisa, começar a dar treinamento de vendas para as outras pessoas, e aí eu via, poxa, tinha um senhorzinho ali, cabelinho branco, sentado ali. Falei, cara, esse cara tem de vendas o que eu tenho de idade, o que eu tenho para ensinar para esse cara. Então passa todas esses questionamentos e essas preocupações na sua cabeça. Isso não vai te fazer performar melhor. Né? Na verdade, vai te colocar num estado inseguro, né? Que muitas vezes vai piorar a sua performance. Né? Eu acho que tudo depende da forma como você olha para as coisas que estão acontecendo. Né? A insegurança e tal, ela é uma emoção extremamente positiva para você se preparar. Né? Se eu estou inseguro com algum material que eu vou utilizar no treinamento, eu tenho que estudar mais, chegar lá, olhar os slides de novo, tirar dúvida com alguém que, de repente, sabe desse tema mais do que eu e tal, para você ficar confortável em falar sobre aquilo com as pessoas. Mas se o tempo inteiro você fica falando que você não é bom o suficiente, que as outras pessoas sabem mais, que alguém vai fazer uma pergunta, na hora que alguém levantar a mão, você já vai
travar, ficar preocupado, falar agora que ferrou e não sei o quê. E esse não é o estado que você tem que estar quando você está apresentando alguma coisa, fazendo uma venda, né, dando uma palestra, um treinamento ou qualquer coisa. E tem a ver com a sua relação com você mesmo, que tem a ver com o ego. Né? Então tem muita gente que tem esse lance com síndrome do impostor, que acha que, poxa, nunca tá bom o suficiente, estuda, e vai querer continuar estudando, né? O nosso mundo inteiro está mostrando para gente que tem mais coisa que a gente não sabe. Né? Tem alguém que lançou uma teoria nova e não sei o quê, eu não sei tudo. Cara, ninguém sabe tudo. Né? Se você souber um pouquinho mais do que as pessoas que estão ali, você tem como contribuir com essas pessoas. Se você não tiver com esse drive, dificilmente você vai conseguir performar bem. Né? E daí tem o oposto, né? A pessoa que acha que é o cara. Né? Que quando a gente fala sobre ego, tem muita gente que acha que só existe esse problema, né? Do super ego ali, eu acho que existe o burro confiante, né? Esse daí tem muito. Eu acho que é, né? E aí quando esse tipo de relação com si próprio, de você achar que você é fodão pra caralho, que você é o melhor que tem e não sei o quê, pode te dar confiança, né, para fazer algumas coisas que muitas vezes tem gente que, poxa, eu não tô pronto ainda, acho que eu não vou fazer, e aí a gente vê gente menos capacitada que a gente fazendo, né, e muitas vezes a gente fica com um pouco de raiva e fala assim... E muitas vezes as pessoas, elas assumem essa postura de confiança que, de fato, quem tá ouvindo elas deposita uma confiança na pessoa, porque a pessoa ela assumiu essa postura, né? E, cara, sempre tem alguém que pode aprender com a outra pessoa. Né? Por mais que alguém não saiba tanto e vá lá com extrema confiança e coloque um material na internet ou qualquer coisa, vai ter pessoas que sabem menos do que ela que vão se beneficiar do conteúdo. Quem sabe mais do que ela, sai do vídeo em 1 minuto, vai buscar alguém que é muito mais expert. Né? Então, tem muito mais a ver com quem você quer falar e para quem você vai levar sua mensagem, do que se você é melhor do que as outras pessoas, né? Você tem que estar preocupado com o que você vai passar e quem você vai ajudar, né? É normal que as pessoas que têm esse ego mais inflado, né, tenham uma confiança maior para fazer as coisas e muitas vezes conseguem resultados melhores do que os inseguros, porque os inseguros faltaram com a coragem de dar o passo à frente, né? Tem muita gente que é extremamente capaz e não dá o passo à frente, por medo de julgamento, qualquer coisa, né? Mas esse ego inflado também pode colocar você em situações que de repente você não estava pronto, né? Que você achou que você já era capaz e tal, e pegou ali de repente alguma coisa que não era para você ainda. Cara, eu acho que eu também acredito muito nisso, que a humildade é uma virtude. Então você assumir que você... Porque eu acho que eu li um livro recentemente, o nome do livro é Hell Yeah or No. Muito interessante, é um livrinho muito pequenininho, é um livrinho de cabeceira, deve ter umas 100 páginas, mas é de um empreendedor filósofo. E tem muitos ensinamentos nesse livro. E um dos ensinamentos é: assuma que você faz parte da média, que você não é superior à média. E já teve um estudo que eles perguntavam para diversos tipos de profissionais, médicos, engenheiros, etc. Perguntavam: em que quartil de conhecimento, de capacidade você se coloca? Né? Então, assim, qual que é o nível em comparação aos demais profissionais da sua área que você se coloca? A maioria das pessoas se colocava: não, eu sou no top quartil, eu sou um profissional acima da média. E ele fala sobre como a humildade é uma virtude, porque você se colocando numa postura que você não sabe das coisas, que você precisa buscar cada vez mais conhecimento, é de fato a pessoa que vai atrás e de fato aquela pessoa que se torna um profissional relevante. Né? Exatamente, cara. A humildade, ela vai ser um papel primordial no seu desenvolvimento, justamente por mostrar para você que você ainda não sabe o suficiente. Né? Uma coisa é você não querer fazer as coisas porque você acha que você não está pronto. E aí essa síndrome do impostor às vezes é um freio de mão que impede você de avançar.
né? Você já deveria estar colhendo frutos e você não está, né? Mas, ao mesmo tempo, essa humildade vai fazer com que você entenda que, poxa, fulano é muito melhor do que eu em tal coisa, deixa eu ir lá aprender com ele, né? Quando você se coloca no top dos tops, né? Muitas vezes você entra naquele negócio, né? É impossível ensinar para alguém alguma coisa que ele acha que ele já sabe. Então, se o cara acha que ele já é o cara, ele não vai mais buscar conhecimento. Se vier alguém que sabe mais do que ele vai falar, antes de prestar atenção, ele vai falar, não, esse negócio eu já sei já, pô. Não sei o quê. E eu acho que isso daí, cara, também é uma reação de medo e de defesa, né? Com certeza, cara. É uma reação de medo e de defesa, do tipo, talvez essa pessoa que saiba mais do que eu tá me colocando numa posição vulnerável, frágil. E quando as pessoas se sentem nessa posição vulnerável e frágil, elas têm essa rejeição, né? Esse mecanismo de defesa para evitar aquilo, né? É. Mas se você for ver, todas as pessoas que têm altíssima performance são as pessoas que buscam desenvolvimento contínuo. Sim. E é justamente quem que vai ficar lendo um livro atrás do outro, se ele acha que já sabe tudo? Cara, mas é tão engraçado, porque hoje eu vejo que toda grande postagem em rede social, assim, o óbvio não é tão óbvio, não existe verdade absoluta, é uma coisa que eu costumo falar no dia a dia. Porque às vezes eu vejo uma postagem que, na minha interpretação, no primeiro momento, todo mundo vai amar isso. De algo X, tá? Na hora que você olha os comentários, você vai ver pessoa que consegue achar crítica em algo que, a princípio, era muito bom. E aí o inverso também, tipo, então, enfim, a pessoa ela tem medo, muitas vezes ela tem medo de dar um passo à frente com medo dessa crítica, porque sempre vai ter gente lá, e acho que com rede social isso tudo ficou mais latente. Porque antigamente, imagina, antes das redes sociais, claro, tem essas vantagens e desvantagens sempre, não é só criticando não, tem um lado bom da coisa também. Você foi lá, fez uma palestra, não foi tão legal. Tá, no máximo aquela galera ali não gostou e tá tudo certo. Agora não. Agora alguém filmou, o negócio tomou uma proporção X e aí você fala, poxa, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que pensar 10 vezes antes do que eu vou falar aqui, sabe? E o que eu tento fazer até com a equipe de vendas no dia a dia, mas eu vou falar com fulano e tal. Pensa o seguinte, no geral você sabe mais do que ele, você é especialista no que você está vendendo. Pode ter uma pessoa que sabe um pouco mais que você, pode, mas nesse tema aqui você tem que se posicionar como especialista. Mas fulano é CEO da empresa tal, tem X anos de experiência, não importa. Se ele chegou até você nessa reunião, é que ele está em busca de algo. Então você tem que se posicionar como uma pessoa que vai trazer algo para ele. Estou falando para você ser soberbo, nada disso. Mas você tem algo a acrescentar. Se um professor, na faculdade, todo mundo já teve um professor que falou isso, eu aprendo dando aula. Sabe? Se o professor ele aprende Quem deu dando aula sabe que isso é a maior verdade que existe. Tá dando palestra, poxa, tenho certeza que você no meio de uma palestra ali, alguém traz um exemplo, traz uma situação que você fala, poxa, tô aprendendo com isso, sabe? Cara, eu dou aula, né, de bateria desde os 15 anos, então sempre esse ponto de educação tá dentro da minha carreira desde sempre, né? Eu dei aula de bateria, eu não sei exatamente até qual ano, mas putz, foi uma grande parte da minha vida ali, no início de carreira. Eu tive esse período vendendo pneu ali que foi uns 3, 4 anos e depois eu entrei em consultoria com muito foco em educação corporativa. Então eu fazia levantamento de necessidade, pauta de treinamento e tal. Eu não dava os treinamentos, eu tinha um meu sócio que fazia. E de 2014 para frente ele fazia parte de gestão de pessoas e liderança e eu já comecei a treinar equipes comerciais, né? Então durante bastante tempo da minha vida eu trabalho com educação de fato, né? Inclusive grandes cases da minha carreira estão mais voltados para a parte de RH, de recrutamento, seleção e treinamento de vendedor, do que a área comercial de fato, vendendo ou supervisionando equipes de vendas, né? E esse ponto, cara, de quando você está ensinando, você também aprende, é uma coisa que eu entendi muito cedo, cara. Muito cedo, dando aula de bateria mesmo, né? Teve alguma situação? Teve um caso, né, que eu dava aula no conservatório de Sorocaba e chegou uma mãe com uma criancinha, né? Geralmente eu falava que eu topava pegar aluno de 12 anos para frente, né? Essa mãe chegou e falou assim, meu filho tá querendo aprender bateria e tal, veja se você consegue fazer uma aula experimental com ele e tal. A gente colocou ele ali, né, para ver a bateria e ela me chamou e ela foi conversar comigo. Ela falou assim, Daniel, na verdade,
ele tem 10 anos de idade, ele é especial, né? Ela não chegou a me falar exatamente o que era, eu imagino que era autismo, alguma coisa, né? Em algum grau ali. E ela falou assim, cara, ele não conversa direito, ele não tá tendo um bom desenvolvimento. O médico recomendou que ele viesse para a bateria para ele poder fazer alguma coisa que animasse ali, que o movimento gerasse barulho e treinasse coordenação e tal, para ele também conseguir extravasar alguma coisa e que ia ser positivo para a criança. Ela falou assim, eu não espero que o meu filho saia tocando bem bateria, mas eu preciso... Você tem paciência? Eu falei assim, não, eu tenho paciência, de boa, né? Mas, cara, ensinar uma criança de 10 anos a tocar já é bem difícil. Já é bem difícil. Uma criança naquela situação era um pouco mais desafiador, né? E, cara, tinha coisas que eu expliquei. Eu sabia da aula de bateria, tinha um monte de aluno, mas tinham coisas extremamente simples que os meus alunos pegavam rapidinho, né? Coisas iniciantes mesmo. E esse aluno em específico não estava conseguindo. Eu tive que encontrar, no mínimo, 8 formas novas de explicar a mesma coisa até aquele menino conseguir entender e fazer. Então, não é nem que a pergunta da pessoa, a participação dos outros fez com que você aprendesse alguma coisa. Muitas vezes é você quebrando a cabeça para explicar de uma forma diferente um negócio que você sabe e que as outras pessoas não estão conseguindo entender. Né? Às vezes você tem que desenhar, às vezes você tem que... Né? Então, depois que eu consegui ensinar esse aluno a fazer alguns tipos de exercício, o nível da minha aula para os outros, as pessoas, eu ensinava desse jeito que eu tinha descoberto, o pessoal pegava em uma aula, um negócio que às vezes demorava 2, 3 semanas para conseguir performar. E eu faço um link disso para venda, porque com certeza. Imagina, eu tenho um produto, vou dar exemplo lá no Agenda, né? A gente demonstra lá, nosso processo de venda, a gente demonstra o CRM. O produto, na teoria, ele é o mesmo. É o mesmo para todo mundo. Por que um vendedor performa mais do que o outro? Porque existe toda a metodologia justamente para que eu consiga, com o mesmo produto, uma forma diferente de explicar para que você, como um potencial cliente, enxergue valor naquilo. Então, o link que eu faço é que eu posso ter a mesma coisa, só que se eu mostrar de uma maneira diferente, vai encantar uns e não vai encantar outro. Por isso de entender, buscar maneiras. Eu tenho certeza que com isso, sei lá, você bate o olho dando aula de bateria, poxa, isso me lembrou de algo, acho que com você eu vou para esse caminho, com você eu vou para esse caminho, né? Que é a equidade até na hora de ensinar, que não é o mesmo ensinamento para todo mundo vai aprender, é ensinar da maneira correta para que cada pessoa aprenda de acordo com a sua particularidade. Né? E isso daí foi um exemplo de um certo tipo de boundary, né? De limite que foi estabelecido, né, pela própria situação, porque o garotinho ele era especial, né? E como a gente se desenvolve dentro desses limites. A gente acaba se desenvolvendo muito mais quando a gente tem algum tipo de restrição e a gente tem que buscar formas alternativas de resolver aquele problema, né? Eu acho que conecta muito com frugalidade. Isso é frugalidade, né? Você conseguir se virar muito com pouco recurso. Que tem, né? E, cara, fazendo o link com vendas, né? E com um monte de coisa da vida mesmo, né? Quando você vai por um caminho mais difícil, o nível de aprendizado é muito maior. Né? Provavelmente foi o aluno mais difícil que eu tive, do ponto de vista de conseguir fazê-lo performar. E com certeza foi o melhor aluno que teve para mim. Né? E para mim como professor, subiu meu nível como professor absurdamente. Né? Muito mais do que os meus alunos que tocavam bem pra caramba, que era fácil de explicar. Né? E aí eu falo para as pessoas em treinamento, falo assim, cara, busca um cliente difícil, aquele cliente difícil que ninguém quer atender na sua empresa, fala assim, deixa que eu atendo. Se você consegue vender o seu produto, o seu serviço, a sua solução para um cliente difícil, esse cara vai te trazer uma quantidade de argumento, de contorno de objeção, de forma de explicar, a mais que as pessoas que só vendem por lead quentinho, fácil, gostoso, que veio redondinho do marketing, era quase que só tirar pedido, você vai ter um desenvolvimento comercial muito maior se você for buscar leads que não estavam tão prontos para comprar e mesmo assim você fez o esforço para trazer. Né?
se você for buscar clientes difíceis, se você for pegar clientes que têm problemas específicos, né, que precisa de um nível maior de atenção, vai fazer com que você se desenvolva muito mais, né, do que se você pega só o facinho. Eu acho que é bem isso. Então, assim, isso daí dá para concluir que o profissional que constantemente busca ficar nessa zona de desconforto cresce muito mais do que aqueles que ficam constantemente na zona de conforto, né? Então, é aquilo lá que falam, né? Não tem crescimento na zona de conforto e não tem conforto na zona de crescimento. A gente tava falando sobre corrida ali fora, né? Cara, correr no asfalto e no plano é um tipo de corrida. A maior parte da galera treina nesse tipo de condição. Aí aparece uma subida na prova, a galera anda tudo. Quem treina na subida, quem treina na terra, quem treina em situações adversas, tem um treino que vai te colocar um nível de desempenho maior do que quem treina no fácil. Quem levanta pouco peso na academia vai desenvolver um nível de força. Quem pega muito peso na academia vai desenvolver outro nível de força, né? Então, sempre que você tentar alguma coisa que é um pouquinho mais difícil do que você está acostumado, fora da zona de conforto, seja o cliente que é um pouquinho mais difícil ou um cliente que é um pouquinho maior, uma coisa é você vender para uma empresa familiar, outra coisa é você vender para uma multinacional. Vai mudar quase que completamente a forma, o processo de compra, vai mudar um monte de coisa. Né? Eu costumo falar que com múltiplos stakeholders e o caramba. O esforço inteligente, ele traz resultado. Tem gente que fala, mas eu me esforço e não trouxe resultado, porque talvez não foi um esforço inteligente. Então eu posso, fazendo analogia com esporte, eu posso correr, gastar muita energia correndo. Se eu gasto muita energia e corro na técnica, eu tenho melhor performance. Na academia eu posso pegar muito peso, peguei peso errado, eu vou me lesionar. Mas se eu pegar muito peso e fazer um treino concentrado, eu vou ter resultado. E em venda eu costumo dizer que é a mesma coisa. Porque assim, o vendedor que ele só foca em leads bons para bater a meta, ele vai ser o melhor vendedor da empresa A. Mas você só vai ser o melhor vendedor da empresa A. Se você é um bom vendedor e pega negócio difícil e fecha negócio, você não vai ser o melhor vendedor da empresa A. Você vai ser o melhor vendedor aonde você for. Porque você desenvolveu a técnica, você não tem só o famoso QI. Né? Eu já trabalhei em uma empresa lá atrás que era muito direcionado, assim, as coisas eram muito direcionadas. Os mesmos vendedores há 30 anos que estão lá, mas eu tenho certeza que se esses caras saem de lá e vão para qualquer outro lugar, não vão fluir. E assim, tem uma dor de barriga lá na diretoria, a galera é demitida e sai, essa pessoa ela meio que perde a profissão, ela fica frustrada porque ela não desenvolveu. Então eu falo muito isso pra galera, assim, até em palestra também. A ideia da palestra não é tornar você o melhor vendedor da empresa X, a empresa que você tá. É tornar você o melhor vendedor, para que em situação X da sua vida você consiga contornar. E se a gente em uma palestra consegue mudar a vida de 1% das pessoas que estão ali, já é uma coisa boa, né? Que a gente sabe que nem todo mundo vai absorver, porque poucas pessoas vão estar com esse mindset para querer mudar, né? Eu acho que isso daí conecta também com uma outra coisa que eu vi que você postou, que é o dilema do velho versus o novo. Então, esse medo do que está por vir, essa ansiedade do que está por vir, porque o velho você está já acostumado, né? Já está enraizado, já sabe como é que funciona. Só que você fica com essa ansiedade, você almeja o novo, você quer evoluir, você quer buscar algum bem, alguma conquista, algum sonho que você quer, mas ao mesmo tempo você fica com medo daquilo que está por vir, né? E às vezes você acaba se sabotando, não se colocando em circunstâncias, em situações que vão te dar aquela oportunidade de evolução, né? Como é que você já sentiu isso na pele em algum momento? Cara, sempre... Aí volta porque a gente estava conversando da dicotomia do controle e de ansiedade, né? Sempre que você está olhando para um resultado que você quer alcançar, né? O resultado está fora do seu controle. Né? Não adianta a gente falar assim, a nossa meta é 200 mil de faturamento. O faturamento está fora do seu controle. O faturamento está fora do seu controle. Dependem de pessoas falar sim para você ter aquele resultado. Né? E aí, muitos vendedores vivem uma vida extremamente ansiosa porque tem esse negócio de foco no resultado. É um negócio que todo mundo fala, muitas vezes, sem estar olhando especificamente para o que quer dizer foco no resultado. Foco no resultado é colocar o foco em uma coisa que está fora do seu controle. Se a gente for olhar para o estoicismo, é um negócio que vai gerar ansiedade.
O que eu tenho controle? O meu controle está no meu desempenho, certo? E aí, quando você pega o resultado que você quer e você vai fazendo o trabalho de desdobramento de meta, beleza, cara, são 200 mil reais que a gente precisa vender no mês, né? Pô, qual que é o ticket médio? Pô, o ticket médio é de 2 mil reais, sei lá, né? Poxa, então são 100 contratos dentro de um mês. São 25 contratos por semana, né? Quantos contratos por dia? Você vai ter ali uma média do que você precisa fazer. Acho que 5 contratos por dia, se eu estou fazendo as contas bem feitas. Né? Quantas atividades eu preciso fazer para gerar 5 contratos por dia? Pô, são 20 ligações com 25% de taxa de conversão, de repente. Beleza, então meu foco não é 200 mil reais no mês. O meu foco são 20 ligações por dia. Isso está totalmente dentro do meu controle. Se vão atender, não vão atender, está fora do meu controle. Só que o que acontece às vezes? O pessoal faz 15 ligações e não está tendo um bom resultado, para de ligar. Só que isso estava dentro do seu controle. Fazer as 20 ligações era o que estava dentro do seu controle. E aí, poxa, mas Daniel, a venda também está fora do meu controle. Sempre tem um cliente do outro lado e a venda depende dele falar sim para mim. Aí, de novo, o que está dentro do meu controle? Ser o melhor que eu consigo ser em cada uma das ligações. Ah, mas eu tomei 5 não seguido. Aí eu abaixo a cabeça, eu fico desanimado, eu fico com raiva, eu fico puto, qualquer coisa que seja. As minhas reações também estão dentro do meu controle. Aí eu preciso saber que, poxa, as pessoas têm as motivações, cada um tem a sua motivação para comprar ou para não comprar, e da mesma forma que a gente não compra um monte de coisa que ligam para a gente, e a gente tem o direito de falar não, preciso entender que a rejeição faz parte do jogo e eu tenho que fazer 20 ligações por dia, e que se eu não der o meu melhor nessas 20 ligações, o 25% que é a minha taxa de conversão talvez caia para 10%. E daí para eu fazer 5 vendas eu tenho que fazer 50 ligações, então é melhor que eu dê o meu melhor em cada ligação. Isso é foco no desempenho. É saber o que eu preciso fazer e aí me preparar de forma extremamente inteligente para que eu consiga performar no que eu estou proposto a fazer. Então, se eu tenho que fazer 20 ligações para conseguir 5 contratos, com o ticket médio de 2 mil, né, para no final da semana eu ter 25 e no final do mês eu ter os 100 contratos que vão me dar os 200 mil, eu preciso trazer para o que está dentro do meu controle. E aí, né, utilizando o CRM, qual etapa do processo é a etapa que eu tenho maior gargalo? O que está acontecendo? Pô, é de apresentação para negociação, tem uma galera que está sumindo. Cara, preciso aumentar minha cadência de follow-up, preciso mudar a forma de que eu estou fazendo follow-up. Se eu estou mandando só WhatsApp, eu vou começar a ligar. Trabalhar de forma inteligente em cima dos motivos de perda e dos principais gargalos. As pessoas vão ter uma dificuldade maior de, puta, é bem ali que eu estou errando, eu sou bom em fechamento, ou sou bom em prospecção, e aí aquela etapa onde a gente mais tem dificuldade é onde a gente não quer olhar. Faz sentido? Não, faz total, e assim, ele foi falando e lembrou de uma ferramenta que a gente tem, que é uma metodologia, uma ferramenta chamada Funil dos Sonhos. A gente nem costuma falar tanto de ferramenta, mas falar de metodologia que faz total sentido. A gente desenvolveu uma metodologia, uma ferramenta que ela é bem legal, é gratuita até, que aí você coloca o seu sonho. Então, meu sonho é comprar um carro de 100 mil reais, por exemplo. Boa. Tá? Para você chegar nesses 100 mil reais, se sua comissão é de 50%, você precisa vender 200 mil no período X. Você vai colocar o período X. E ele vai trazendo lá a quantidade de ligação, reunião, visita, que você tem que fazer. Que você desdobra sozinho. É isso que você falou. Perfeito. É isso que você falou. Só que a gente colocou esse acréscimo de tangibilizar o sonho. O que eu vejo muito é que as empresas, os gestores, eles ficam muito em cima. Foco na meta. Cara, a meta por si só, vou ser bem franco aqui, polêmico, não é nada. Você quer bater a meta porque você quer ganhar um dinheiro, e esse dinheiro para você conquistar algo, alguma realização pessoal. E a ideia do funil dos sonhos é tangibilizar, colocar isso na cara do vendedor. Cara, você quer conquistar isso daqui, você precisa chegar aqui. E aí você trouxe um ponto-chave, que é essa questão das ligações. O que eu mais vejo? Primeiro, número não mente. Então, se você tem tudo, que é a questão do esforço inteligente. Eu sei que a cada 10 ligações eu vou conseguir falar uma vez com o cliente, então não adianta eu chegar na 10ª, já que eu tive 9 nãos. Oi, cliente, tudo bem? Não. Você tem que ir na 10ª, sabendo que você vai falar com o cara na 10ª. Matematicamente, a chance é enorme. Tá ali a estatística.
Então, assim, a chance de não acontecer é menor do que a chance de acontecer, sabe? Então, vai lá, coloca toda a sua energia naquilo que você tende a conseguir o resultado no final. Mas o que eu vejo muito é isso. Aliás, vejo os dois cenários. O cenário onde chega ali na 10ª ligação, o vendedor, tô chutando 10 aqui como um exemplo, o vendedor vai lá e fica sem energia, ou aquele esforço ineficiente, que é a pessoa gastando muita energia, ligando, sem ter tudo isso muito bem mapeado, e aí não vai chegar em lugar nenhum, porque não tem um modelo definido, sabe? Então, acho que tem esses dois pesos ali para sempre balizar, né? Então, eu acho que esse ponto, né, de você conseguir diminuir a ansiedade trazendo para o que está dentro do seu controle, que é a questão das ligações, né? E aí, saber lidar bem com frustração e com rejeição, que é o que você estava falando, né? Se com 3, 4 bordoada a minha ligação já começa a ficar mais broxada, eu não mantenho a minha taxa de conversão. Sim. A minha taxa de conversão e ligação broxada é 0. Então você pode fazer quantas ligações você quiser nesse estado. E aí que tem muito vendedor que fala assim, mas a taxa de conversão da empresa é de 10%, é de 20%, seja lá qual for, né? E fala que não consegue ter essa taxa de conversão. Mas qual que está a qualidade da ligação? Como que está você na ligação? Que é o intangível, né? É o detalhe, é o quali. Exatamente. E aí vem com a preparação. Você está tentando fazer alguma coisa para melhorar a sua taxa de conversão? Pô, minha taxa de conversão está de 25. Eu estou fazendo as 20 ligações. Né? Daqui a pouco eu estou conseguindo, com 20 ligações, fechar um pouco mais do que 5. Ou fazer as 5 antes de dar 20 ligações. Eu estou melhorando o meu desempenho ali. Minha taxa de conversão está melhorando. Por quê? Tudo que a gente faz com inteligência, né? Com um processo, e que eu vou tentando fazer uma melhoria contínua, eu vou ajustando, eu vou aprendendo, eu vou tendo feedback, eu vou melhorando. Né? Muito em breve, talvez eu não precise fazer 20 ligações, eu faço 17 ligações. Né? Mas se eu não tenho o controle de entender, muitas vezes, por que eu não estou performando, às vezes quando eu faço 25 e eu não vendi as 5, o que eu faço de melhor no dia seguinte? Senão, cara, no dia seguinte você já vem mais derrotado do que no anterior. Sim. E daí, não bati a meta esse mês, aí eu já acho que não vou bater no mês seguinte. Ansioso. É aquele loop de pensamentos que te coloca em um estado que não é benéfico para você. E Daniel, e desconectar para você, assim, já que a gente está falando desse loop da pessoa ficar ansiosa, desconectar, estar fora do forecast, para você é o quê? O que você faz hoje, assim, em poucas palavras, o que você faz para desconectar dessa ansiedade, dessa pressão corporativa, vai? Eu corro. Você corre, então esporte, corrida, meta... É corrida mesmo, cara. E eu sinto bastante diferença em semanas de muito trabalho, às vezes, viagem, vai em evento, 3, 4 dias fora e não sei o que, não deu para correr direito. Eu já percebo sono diferente, disposição diferente, ansiedade aumentando e irritabilidade. Né? Então, o segredo, para mim, é correr. Né? Então, e correr longas distâncias. Né? Porque a partir do momento que você fica mais tempo fazendo a atividade, né? Você tem mais tempo para ficar dentro da sua cabeça. Né? E assim, o que é a ansiedade? Né? A ansiedade, junto com o pensamento acelerado, que geralmente vem meio que junto essas coisas, né? É você ter uma quantidade muito grande de variáveis na sua cabeça, você não conseguir fechar as caixinhas ali, né? Tá tudo aberto, te incomodando, você não consegue dormir, você fica daquele jeitão, né? O vendedor está acostumado, vai conseguir se identificar com esse tipo de... Né? Cara, um volume de pensamento muito grande. E quando entra a ansiedade, né? Cara, e se aquele cliente, meu Deus, tem tal coisa que eu preciso fazer, né? Não está usando, de repente, o CRM para colocar as tarefas ali, você não precisa mais se preocupar, o CRM vai te avisar, né? Você já consegue ter menos coisa para ficar preocupado na sua cabeça. Né? Mas é muito, e tal coisa se der errado, aquele cliente eu não posso perder. Esse volume de coisa dentro da sua cabeça, muito provavelmente vai manter você acordado à noite, não vai deixar você relaxar no final de semana. E quando você corre, seu corpo entra num estado de descer sangue para músculo. Né? O seu corpo não sabe o que está acontecendo. Não na cabeça, né? A gente foi programado para correr, ou se a gente está fugindo,
e aí é melhor que eu tenha sangue nos músculos, senão eu morro, ou se eu tô caçando. E aí eu preciso ter sangue nos músculos para alcançar o meu alimento, presa, né? certo? Então, é um estado, né, onde o sangue desce do cérebro para músculo. E aí você tem paz interior, cara. A corrida de longa distância chega um momento que você para de pensar. Primeiro porque você está cansado, né? Segundo porque o sangue está em outro lugar. Né? E isso entra num outro ponto que a gente estava conversando, que é, poxa, em momentos onde eu preciso performar, eu não posso criar essa mesma ambiência, né? Porque se eu entro em luta ou fuga antes de uma palestra, se eu estou muito preocupado antes de uma palestra e o meu sangue desce para músculo, se eu estou no modo de sobrevivência, gatilhos de luta e fuga, o meu sangue vai para músculo. E quando o meu sangue vai para músculo, o meu cérebro é desoxigenado. Automaticamente eu fico muito mais burro. Dá aqueles brancos. Dá branco na hora que você vai falar. Na reunião você não sabe contornar a objeção. Você não lembra das técnicas de negociação que você tinha. Você performa muito abaixo. Porque você não está 100% racional. É outro ponto do estoicismo, você manter a sua racionalidade. Né? Você saber como você reage às coisas. Então, pô, o cara foi grosseiro com você, o cara falou não pra você, rejeitou. Ele tem o direito dele de fazer isso. Não tem nada a ver com a minha pessoa. Eu não preciso ter ódio daquela pessoa. Se eu entrar em ódio é Hulk, cara. O Hulk, com raiva, bate até nos amigos dele. Ele é um dos mais inteligentes dos Avengers. Sim, certo? Sim. É ele o Homem de Ferro. Aqui você fala, né? Ele esmaga. Cara, ele é o cara mais inteligente dos Avengers. Quando ele tem raiva, ele bate até nos amigos dele. Sim. A gente tem que entender isso e como a gente aplica isso dentro do nosso dia. Evitar ficar com raiva, evitar gatilhos de luta e fuga, porque as minhas reações estão dentro do meu controle. Tem um monte de gatilho que é extremamente automático. E aí quando a gente medita, quando a gente tem autoconhecimento, autodesenvolvimento, para a gente entender o que deixa a gente puto, o que deixa a gente cabisbaixo, o que faz eu perder o tesão de ligar, para que eu consiga retomar o meu estado de racionalidade, não deixar esse tipo de coisa acontecer. Eu saber retomar rapidinho e voltar num estado bom para ligar. Porque num estado ruim de ligar, seja triste, inseguro, seja puto da vida, a minha taxa de conversão muda. A performance cai, né? A minha taxa de conversão vai mudar. Então é extremamente positivo você ter uma válvula de escape, como a corrida, por exemplo, e daí o sangue pode descer para músculo à vontade, você começa a ter um pouquinho mais de paz de espírito dentro da cabeça, né? Você volta para casa, você gastou bastante caloria, então você dorme, você acorda mais renovado no dia seguinte, né? Meu pai fala assim, porra, Daniel, mas você estava moído da semana, você foi correr 21 quilômetros no sábado, né? Tem gente, ele fala assim, tem louco para tudo, né, cara? Tem gente que descansa carregando pedra. Eu falei, cara, durante a semana o meu esforço ele é mental. No final de semana eu preciso tirar da cabeça. Cara, pra gente ir caminhando aqui pro final, eu sei que você tem uma filha. Sim. Né, a Júlia. Júlia, Inclusive minha xará, né? É isso aí. E eu queria que primeiro você me desse uma dica, porque a minha filha nasceu recentemente, a Melissa, tem 4 meses, obrigado. Boa. Uma dica de paternidade e uma dica de livro. Tá, eu queria que você desse. Boa. Eu vou anotar isso aqui, hein, gente, porque em breve eu vou ser pai nos próximos anos. Cara, dica de paternidade, cara. É a gente entender, cara, que a criança ela é praticamente um caderno em branco. E grande parte do que ela vai fazer na vida adulta é reflexo de como ela vê a gente fazendo as coisas agora, né? Então, a parte do exemplo e tal é super importante. E, cara, né, estudando bastante, eu gosto muito de comportamento humano, eu estudo bastante isso. Um dos principais pontos que a gente vê sendo um problema para a geração atual é a superproteção que essa geração teve dos pais, né? Então, o que eu tento fazer com a minha filha é estimular situações desconfortáveis e deixar ela lidar com isso. Porque imagina, cara, o nosso mundo atual
é um mundo de muito conforto, né? A gente tem capacidade, né, de dar para os nossos filhos uma infância super tranquila, né? E a gente vê, poxa, mães reclamando do professor dar feedback para a criança, chamar a atenção da criança. Os professores estão parando de fazer isso. A escola não quer arrumar um problema com os pais, então fica tudo do jeito que a criança quer. E se a criança tem tudo do jeito que ela quer até os 10 anos, quando essa criança entrar no mundo corporativo e ver que as coisas não são do jeito que ela quer dali para frente, ela tem pouquíssimo recurso, cara. Pouquíssimo recurso para lidar com adversidade, com dificuldade, com feedback, com frustração. A gente vê, cara, um monte de, jovens que, cara, troca de emprego a cada 3 semanas porque alguma coisa não agradou. Cara, você não vai ter nenhum emprego longo na sua vida se você achar que tudo vai te agradar. As coisas não são desse jeito. A gente cria uma bolha de proteção, às vezes, em volta dos nossos filhos, que a gente tá ferrando. Achando com eles, que tá fazendo bem. Ao invés de a gente ajudar, a gente tá gerando um conforto excessivo na criança enquanto ela tá pequenininha, que é onde ela mais aprende, entendeu? Ferrando o adulto, cara. Aí a gente vai ter um monte de adulto mimado, com extrema baixa capacidade de lidar com desafio, com frustração e tudo mais. Eu estava vendo um vídeo esses dias assim, que o palestrante ele falava o seguinte: o seu papel como pai, como mãe, é criar seus filhos para serem socialmente aceitáveis até os 3, 4 anos de idade. Porque, caso contrário, aquela criança que os pais dos amiguinhos, né? Tipo, a criança é mal educada, etc., vai acabar recebendo só sorriso falso, só rejeição e vai crescer com esse tipo de situação, né? E a criança ela não vai crescer apta para lidar com rejeições, etc., e ela vai ser desenvolvida num estado mental negativo, né? Então, quanto mais, cara, você conseguir colocar desafio para a criança, ela vai reclamar do desafio. Não é porque fácil. A gente não gosta, né? Poxa, eu já levei, a Júlia já fez, acho que 2 ou 3 provas de 5 km comigo. Que legal. Ela tem 10 anos. Caramba. Né? Ela não quer correr, cara. Ela quer correr na aula de educação física, que é divertido com os amiguinhos dela. Né? Agora, correr é reto ali, ficar dando volta no parque. Estímulo, ali, né? Tipo, só cansando e lutar contra o desconforto, a dor, a vontade de parar, que é o endurance, né? Não quer, cara. Não quer. Só que daí depois que ela termina a prova de 5 km, ganha a medalhinha, ela vai na escola, corri 5 km com meu pai, né? Aí, na hora de falar, na hora de perceber que conseguiu, é sorriso no rosto. Mas tem que passar pelo perrengue antes, né, cara? E as pessoas elas estão com baixa tolerância a desconforto. Né? A gente, quando a gente ia assistir alguma coisa que a gente queria assistir na televisão, tinha que esperar o horário, tinha propaganda. Agora é Netflix, agora, não tô gostando, troca, pula propaganda, reclama de... Né? É tudo na velocidade que elas querem, do jeito que elas querem. Então, eu acho que a gente treinar os nossos filhos para a vida real e desenvolvendo as habilidades necessárias, né? E desenvolvimento de habilidade vem de lidar com desconforto. E livro agora? Que livro que você gostaria? Vamos que lá. livro que você gostaria que a Júlia lesse quando ficasse mais velha? Cara, eu gosto muito. Eu tenho até um livrinho que eu estou escrevendo, assim, eu pego algumas frases que eu acho que são bacanas, eu tenho um livrão lá e eu escrevo à mão para deixar para ela mesmo. Né? Está lá, já tem algumas páginas. Ela já começou a ler, ela chorou na primeira página, eu falei, não vou ler isso. Qual livro ele recomenda? O livro do mestre. Mas são várias lições legais ali que eu estou fazendo. Né? Esse daí, que para ela ler, ela vai ter um específico. Né? Mas eu recomendo, cara, de livro. E não vou falar de livro de vendas, porque acho que a galera está bem servida de conteúdo de vendas. Mas os livros do Ryan Holiday, cara,
Tem uma série de livros aí, tem uma trilogia que é o Ego é o Inimigo, né? A Quietude é a Chave, que fala sobre você conseguir tranquilizar mente, corpo e espírito. E tem um livro que chama O Obstáculo é o Caminho, que é sobre justamente você pegar o negócio que hoje para você é uma dificuldade e você enfrentar aquilo ali para que deixe de ser um obstáculo. Né? Se toda vez que a gente tenta ter um obstáculo, a gente tenta dar a volta, a gente vai estar ali cercado por um limite de obstáculos pré-estabelecido e a gente vai ficar daquele tamanho para sempre. Se eu atacar o obstáculo, aquele obstáculo deixa de ser um obstáculo e eu expando o meu nível de capacidade. Né? Então, poxa, hoje o meu inglês é uma dificuldade, né? Esse é o obstáculo. Né? Poxa, eu não posso trabalhar em empresa que exige inglês e tal. O cara vai aprender o inglês, senão vai continuar sendo um obstáculo. Daqui 10 anos o inglês continua sendo seu obstáculo. Você tem plena capacidade de aprender a porra do inglês para que isso não seja mais um obstáculo. E aí você desbloqueia todo uma nova amplitude de possibilidades. Né? Então, O Obstáculo é o Caminho. Animal. É o terceiro livro aí, são 3. Animal. Né? Poxa, Daniel, eu curti demais, assim. Boa. Foi uma sessão de terapia para mim. Eu acredito que quem estiver assistindo também vai absorver bastante. Eu sou suspeito, por mim eu ficava 10 horas conversando com você. Nem vou psicólogo esse mês mais. Obrigadão. Tamo junto. Obrigado. Massa, vocês mestre. pelo convite. Obrigado aí pelo papo. Valeu. Muito show. Tem alguma mensagem que você quer deixar? Como que o pessoal faz para te encontrar? Seguir você? Vamos lá. Cara, pode me encontrar no Instagram, Daniel R. Mestre, Daniel Mestre no LinkedIn. E quem quiser acompanhar o nosso podcast lá, Papo de Vendedor, a gente está aí na, acho que, 6ª temporada agora. Quando esse for ao ar, vai estar na 6ª temporada, já está com mais de 270 episódios lá, só falando sobre vendas, para quem tiver interesse aí. Boa. Segue a gente lá. Show. Beleza? Recomendamos. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Valeu. Show.